Podcast MPI Episódio 2. Quando a conversa se torna um problema. Parte 2. Antes da linguagem, existe o corpo. Duração aproximada 5 minutos. Som urbano. Trânsito distante, um ônibus freia. Passos. No episódio anterior, a pergunta não era por que as pessoas deixaram de conversar. Era outra. Será que estamos procurando a causa no lugar errado? Hoje, a investigação continua. Breguésio. Posso fazer outra pergunta? Todo mundo fala da linguagem, mas quem ensinou o corpo a esperar pela linguagem? Ninguém. Porque o corpo já estava conversando muito antes da primeira palavra. Veio o colo, veio o sono, veio a fome, veio a respiração, veio outro corpo. As palavras chegaram atrasadas. Então a conversa não começa quando alguém fala. Começa quando um organismo consegue permanecer diante de outro. A linguagem é uma consequência, não o ponto de partida. Pequena pausa. Som ambiente, a loca do rolê. Existe uma pergunta que quase nunca aparece. Em que estado chegam os corpos que precisam conversar? Dormiram? Descansaram? Tiveram tempo? Ou apenas sobreviveram ao dia? Porque um corpo exausto continua produzindo palavras. Mas isso não significa que ainda consiga sustentar uma conversa. Breguésio. Então o problema não é simplesmente falar menos. Não. O problema é outro. Vocês confundiram emissão com presença. Nunca houve tantas mensagens. Nunca houve tantos áudios. Nunca houve tantos comentários. Mas quantidade não produz encontro. A conversa exige permanência. E permanência custa tempo. Tempo custa corpo. Corpo custa condições materiais. Nenhuma dessas coisas aparece quando a discussão termina no celular. Mas dizem que a tecnologia mudou tudo. Ela mudou muita coisa. Mas cuidado, existe uma tentação contemporânea. Transformar toda a tecnologia em causa absoluta. Isso economiza investigação. A loca do rolê. A técnica acelera, amplifica, redistribui. Mas dificilmente cria sozinha aquilo que pretende explicar. Antes da tela, já existia cansaço. Antes da inteligência artificial, já existia excesso de trabalho. Antes das notificações, já existia um cotidiano organizado para reduzir o tempo disponível. Breguésio. Então talvez a pergunta nunca tenha sido: o que aconteceu com a linguagem? A loca do rolê. Talvez seja outra. O que aconteceu com os corpos? O que aconteceu com o tempo? O que aconteceu com a organização cotidiana da vida? Porque quando essas condições mudam, a conversa muda junto, mesmo que ninguém perceba. Longa pausa. Apenas o som distante da cidade. Talvez por isso tanta gente diga que sente falta de conversar. Não porque esqueceram as palavras, mas porque perderam aquilo que tornava possível permanecer diante do outro. No próximo episódio, a investigação continua. Se o corpo não explica tudo, também não explica sozinho. Antes mesmo da linguagem, existem condições materiais que organizam silenciosamente aquilo que ainda pode ser vivido como encontro. O restante da investigação está no blog. O link também está na descrição. Se quiser. Se não quiser, o fluxo continua.